Olá, tudo bem? Mais um Luz Caminho Gordo para você. Hoje a gente vai trazer uma pessoa super especial. Tanto que já é o segundo membro do Bueiro Aberto que a gente traz. A gente vai conversar hoje com a Janaína Reis. Atriz, fotógrafa, clown, professora, um monte de coisa a mais. Dentro de tantas facetas, quem é você, Janaína Reis? Bom, eu faço muitas coisas, né, assim, fiz muitas coisas da vida, assim, da carreira artística, né, e tal. Sou professora, sou clown, cineasta, atriz, várias coisas, né. Mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né. Então eu tenho muita curiosidade para conhecer, né, novas experiências, enfim, e conhecendo coisas novas, pessoas, né. E aí eu acho que essa curiosidade foi o que me levou para todos esses lugares, assim, né? Porque eu comecei querendo muito fazer teatro, né? Eu me encantei pelo teatro e eu queria fazer isso. E aí do teatro eu fiquei extremamente curiosa pelo trabalho com máscaras, né? E aí fui pro clown, fui pra máscara do clown, né? Fui ver um pouco de comédia dell'arte também, né? Enfim. E aí fui ver tudo, né? Processo de confecção, tudo. Porque é isso, né? Como que faz isso, né? Queria saber como fazia. E aí do teatro, do clown, vamos pro cinema. Minha mestra sempre falava muito de Chaplin, de Fellini, esses clowns cinematográficos, né? E aí fui olhar com mais cuidado, com mais carinho pro cinema. E aí anos depois fui aprender, né, fui ver como se gravava, né, já tinha tido um módulo de cinema, né, em artes dramáticas, mas não era ainda produção, né. Fui me interessar pelo processo pedagógico, né, processo de ensino-aprendizagem, fui fazer pedagogia. Então assim, eu vou sempre levada pela curiosidade, né, e eu tenho muita curiosidade, assim, então eu acho que a Janaína Reis é sobretudo uma pessoa muito curiosa, assim. Como você vê o espaço da mulher dentro do audiovisual? Acho que o espaço tem essa questão de que muitas vezes as mulheres elas ficam relegadas em funções técnicas, né? É difícil ver uma mulher com produção, direção, né? Isso é algo que está enraizado na indústria, né? E que nem sempre foi assim. Tem, inclusive, dentro da história mesmo. No cinema a gente comete esse erro, atribuir o primeiro filme de ficção a um homem, né? E não é de um homem. O primeiro filme de ficção, né? Primeira narrativa de ficção no cinema, da Alice Guy Blaché, né? Que é A Fada com Repolhos. E isso não tá nos livros, né? Então a história que contam pra gente de que é um homem, né? De que o cinema tem um pai, na verdade ele tem uma mãe. Hoje tem a oportunidade de revisitar porque as pesquisas vão avançando, né? As pessoas vão pesquisando, as pessoas vão, enfim, o conhecimento nunca para, né? De ser atualizado, né? De ser produzido, enfim. Então nada é uma verdade absoluta, tudo é mutável. Com as pesquisas, né? Com todas essas discussões sobre feminismo, sobre espaço e tal, e as mulheres, né, essas discussões sobre o assédio dentro da indústria, de atrizes, de mulheres que trabalham nas produções e são assediadas, tudo isso é um avanço, né? A sociedade muda e que bom, né? Ela muda e o nosso olhar vai mudando junto com ela, né? Que bom, porque senão a gente ia ficar sempre no mesmo lugar. E aí o que a gente luta é sempre para não retroceder, né? Porque ao mesmo tempo que ela muda e ela avança, tem sempre aquela força que é contrária e quer
que retroceda para aquele ponto, porque aquele ponto é o certo, né? Como se existissem certezas, né? Verdades absolutas. Meu papel enquanto mulher cineasta é fazer cinema. Simples assim, eu não tenho nenhum outro papel, cara, para desempenhar. Entendeu? Porque isso às vezes me parece mais uma tentativa de colocar mais uma atribuição para a mulher, né? Tipo, o papel dela de desconstruir alguma coisa e de tal, não sei o que. Não. Meu papel é o de fazer filmes, mano. Assim como eu acho que é o papel de todas as mulheres cineastas é fazer filmes. Claro que essas discussões todas, né, de representatividade são importantes e a gente sempre precisa travar esses debates, né? Acho que esse também é um papel, mas esse é o papel do cineasta, né? Acho que seja ele homem, mulher, enfim, LGBT, ele tem que estar sempre antenado e discutindo as questões que são relevantes do seu tempo, né? Então, a gente não pode se furtar isso enquanto artista, né? Enquanto cineasta, eu acho que mais ainda, justamente por conta do recurso audiovisual, ser um recurso que ele é muito amplo, né? A possibilidade comunicativa nele, o raio de comunicação dele é muito mais amplo, né? Quando eu faço uma apresentação num teatro, aquelas 30 pessoas que foram lá assistir numa sessão reduzida de público, elas vão sair dali as 30 pessoas, né? As 30 pessoas viram, e aí elas vão sair dali, talvez comentar com alguém e tal, mas só 30 pessoas viram. Agora, quando eu faço um produto audiovisual disso, não, né? As pessoas vão ver, às vezes muito mais do que 30 pessoas, elas vão poder rever, elas vão poder usar isso como pesquisa, ou enfim, como um objeto de crítica. Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa na mão, né? Então, há que se ter cuidado também nisso tudo, né? Sabemos que você sofreu uma represária dentro da Mostra das Fotógrafas Guarulhenses. Além do fator político, você enxergou nessa ação alguma tentativa de diminuição do espaço feminino dentro da cultura da cidade? Na primeira exposição do Fotógrafas Guarulhenses, eu já entrei com um conjunto de fotografias de manifestação que foram sobre a manifestação da luta antimanicomial, né? Na época eu trabalhava na saúde mental, então estava bem engajada nessa luta, né? E foi um ato do 18 de maio que eu fui fotografar, né? Tava com o serviço, né? Que eu trabalhava, e aí falei, vou pegar esse conjunto de fotografias e mandar. E aí na segunda exposição também foram fotos de manifestação, foram as manifestações do Elinão, foram fotografias de celular, né? Eu tinha ido para uma manifestação e aí comecei a fotografar lá com o telefone, né? Eu não levei nem câmera, né? Já tinha visto, né, essa possibilidade dentro do fotojornalismo, da foto documental, de que muitos fotógrafas estavam fazendo isso, né, usando, até fotógrafos de guerra, assim, usando o telefone para fazer fotografia desse tipo, porque é um equipamento mais leve e hoje esse equipamento te dá muitos recursos também, né? Como antigamente não era isso, né? Claro, mas hoje a gente tem... Então eles estavam acompanhando essa questão tecnológica, né? E aí falei, vou fotografar aqui com o meu celular, né? Aí fotografei e tal, fiz uns registros da manifestação. E aí eu tinha mandado anteriormente essas fotografias pra Big, né? Que é a Bienal Internacional do Pequeno Formato, né? De Guarulhos. E depois fizemos uma exposição também na Casa TI, uma pequena exposição do Fotógrafas Guarulhenses lá, e eu levei algumas fotos desse conjunto pra lá. E aí depois veio a exposição Universo Feminino, eu falei, poxa, eu acho que eu vou mandar essas mesmas fotos. Por quê? Porque universo feminino, então abarcava uma série de questões, né, que poderiam ser faladas dentro desse universo. E eu falei, vou falar da questão das mulheres então, né, da manifestação das mulheres, porque ele não foi uma manifestação política, né, muito importante na história do Brasil, né, de mulheres, protagonizada por mulheres, né, então falei, tem tudo a ver, mandei. E passou pela curadoria, o secretário de Cultura esteve na abertura da exposição, viu o conjunto de fotografias, tudo bem. E aí, com o tempo, né, depois de um bom tempo, um mês já que as fotos estavam sendo expostas lá no Adamastor, teve a censura.
E aí eu recebi isso assim, claro, eu acho que tem a censura é uma agressão, né, uma violência que você sofre, é um cerceamento da sua liberdade de expressão, né, e da sua liberdade artística, mas também teve uma comunicação assim bastante violenta. Então eu acho que realmente teve isso sim, né? Era uma exposição de mulheres, era uma exposição de fotógrafas. Talvez se fosse uma exposição de fotógrafos, será que a violência teria sido tão grande assim, né? Uma forma de se comunicar, né? E de também desprestigiar o trabalho, não só meu, mas de todas as outras fotógrafas que estavam expondo, né? Então, eu acho que sim. Para além da censura, que já é uma violência, também tem esse tanto de que são mulheres, é uma exposição de mulheres, então a gente pode desprestigiá-las. E aí, é claro, né? Acabou que, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Não deu certo, porque as fotos acabaram tendo mais espaço ainda, né, de visibilidade e em jornais, Folha de São Paulo, e, enfim, vários portais aí, né? A Fototec, que é uma associação de fotografia que se colocou do nosso lado também, né? Rede Globo, que veio aqui em Guarulhos gravar, falar sobre isso. As fotos retiradas da exposição são essas aqui, feitas em setembro do ano passado no Largo da Batata. Quem fez os registros foi a Janaína, fotógrafa e moradora da cidade. Ela lembra que a prefeitura não gastou nada com a exposição e apenas cedeu o espaço para que as fotos fossem mostradas. Para ela, não há dúvidas sobre o que houve. Para mim é censura, sem dúvida, né? Está tolhendo a liberdade de expressão. Até porque o prédio, né, em que essas fotografias estão expostas é um prédio público, então ela não pertence a um governo X, Y ou Z, ela pertence ao povo, né? Mostrou as minhas fotos na reportagem, então assim, acabou que se a intenção da censura era proibir as pessoas de verem a foto, né, deu errado, né, que acabou dando mais visibilidade ainda. E mais visibilidade ainda por coletivo, né? Que cada dia se fortalece mais, assim, né? E também vai descobrindo outros coletivos de fotografia de mulheres, né? Isso é muito legal. Porque dentro desse universo da fotografia também tem muito preconceito, né? Muito machismo envolvido, né? Uma questão também que é bastante comum no cinema, né? E que eu já ouvi isso, de que não tem mulher diretora de fotografia, é difícil para mulher dirigir fotografia porque o equipamento é muito pesado e tal, então, né, tem que ser um cara e tudo mais, né? E aí, respondi pra pessoa, né, mas eu fico pensando assim, né, quando eu escuto essas coisas, porque a pessoa não conhece tripé, não conhece trilho, né, não conhece nada, né? Tipo, se é pesado, eu não vou fazer na mão, nem eu nem você, né, nem uma mulher nem um homem vai segurar uma câmera pesada pra fazer uma gravação na mão. Pô, tem um suporte, né, já inventaram, fizeram essa invenção tripé pra ajudar nessa questão, né? E também tem o operador de câmera, né, quem dirige fotografia e quem opera a câmera. Tipo, se eu não quiser operar a câmera num dia, eu quero dirigir a fotografia, eu penso todo o projeto de fotografia, e aí no dia eu não quero operar a câmera. Então, contrato um operador de câmera, ele vai gravar o que eu quero, o que eu planejei, né? Então, assim, parece que essas falas, então, elas não se justificam, né? O que eu quero dizer com toda essa história é que essas falas, elas não encontram justificativas em nenhum lugar. Elas são absurdas. Então é um preconceito disfarçado de preocupação. E aí nós mulheres temos sempre que estar atentas nisso, né? Então é sempre difícil, porque para além da questão artística, da gente pensar na nossa ideia, da gente pensar em como produzir, em como desenvolver, a gente tem que pensar também em como responde, em como desvia desse tipo de situação, né? Como é usar essa figura sem amarras, que é o clown, como figura crítica? E quando você descobriu o clown dentro de você? Bom, eu fiz o meu processo de clown em 2008 com a Lígia Maria Ruvenalt. Ela é mestra, né, pesquisadora da máscara do clown, e quando eu fiz a minha iniciação clown, eu fiz sozinha, né? Que geralmente você faz isso em grupo. E aí era dezembro, né? Mas eu tava tão curiosa, eu queria tanto saber, que ela abriu uma turma em dezembro e eu fui lá, me inscrevi, daí eu fiquei a única.
em dezembro, fazendo a iniciação clown, eu e ela, né? Já é difícil a iniciação, né? Foi duplamente difícil, porque tinha essa coisa, né? Eu não tinha com quem dividir ali o processo, né? Que estivesse passando pelas mesmas dores, digamos assim, né? Porque o processo de iniciação do clown, ele faz você olhar pra você mesmo. Olhar pra você mesmo, e não é olhar pra você mesmo para as coisas boas que você tem, que você faz, que ai, né, olha que isso que eu faço de legal, que lindo. Não, é você olhar pros seus defeitos. O que tem de risível, né, de ridículo em você. Porque também muda a sua visão do que é ridículo. E aí ela sempre me falava, ela sempre trazia, né, as referências aí cinematográficas de Chaplin, Fellini, Buster Keaton, né, enfim. E aí ela trazia essas referências e dizia, esses são os clowns cinematográficos. E aí eu ficava, poxa, que legal. Eu ia ver os filmes, né? Aí fui me encantando, né, pelo cinema. E via que principalmente, né, tem uma reflexão crítica, né, dentro dessas personagens. Elas são personagens cômicas, né? Você ri, você percebe ali que tem uma comicidade, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo, uma reflexão crítica, né, muito grande, e política, né, haja vista o Chaplin no Grande Ditador, né, que ali é explícito mesmo, ele vestido de ditador, é explícito a crítica dele, né, a Hitler, né, enfim, a esses regimes totalitários, né, mas também em tempos modernos, né, é bastante visível a crítica dele, de como estava sendo a vida desse trabalhador, né, nesse processo industrial, fabril, enfim. Conta pra gente como foi a criação da Minha Vida em Quarentena. Como foi utilizar uma palhaça para retratar esse período tão complicado que a gente está vivendo. Eu sempre nutri o desejo, na verdade, de fazer um filme com essa estética, né, e usar o clown e com essa estética do Chaplin e tal, trazer essa referência, e eu nunca tinha conseguido fazer. E aí na quarentena eu comecei a pensar, né, porque teve um festival, que foi o Quarentena Film Festival, que a gente tinha que produzir um curta e aí submeter, né, pro festival. Aí eu falei, poxa, quero fazer um curta, mas eu tô sozinha na minha casa, né, sem equipe, sem equipamento, quase, né, com a câmera só, tipo, eu não tenho, o que eu vou fazer? E ficava pensando, né. E aí eu comecei a pensar nisso, falar, bom, mas eu tenho a Barry, né, que é o meu clown, eu posso fazer com ela. Falei, mas o que eu vou fazer com ela, né? Porque eu não quero fazer um vídeo pra internet, quero fazer um filme. E aí veio a ideia, né? Eu pensei, falei, comecei a ver, a observar o meu dia a dia e ver que tinha algo de muito cômico, né? Nessa tragédia toda. Apesar de ser algo trágico, terrível que nós estamos vivendo, tinha algo de muito cômico nisso. Entre esse processo de acordar e descobrir como é viver dentro da sua casa às 24 horas do dia. E aí eu falei, bom, então vou usar as duas coisas. Contei o meu dia a dia, né? Mas não era eu, era a Barry. Era sob o olhar do palhaço, que é um olhar cômico sobre a vida, é um olhar inocente sobre a vida, né? Mas também um olhar crítico, reflexivo. Por isso que no filme tem várias referências ali ao momento político atual, porque essa política também nos atravessa, né? E principalmente ela nos atravessa nesse momento, né? Atravessa a nossa saúde mental, atravessa o nosso acesso às coisas, aos alimentos, enfim, atravessa o clima, né? Porque a gente sente esse calor cada vez maior, né? A gente sente essa poluição cada vez maior, a gente vê o Pantanal pegando fogo, a gente vê a Amazônia pegando fogo, enfim, tudo isso nos atravessa, sim. Eu falei, bom, posso unir todas essas coisas e usar essa ótica do palhaço, né, e trazer essa estética do Chaplin. E aí, assim, o palhaço, ele consegue ter esse espaço de brincadeira, mesmo dentro desse momento trágico, que às vezes chega melhor nas pessoas, né? Então eu recebi muitas devolutivas do filme assim, que legal, poxa, me trouxe um outro olhar sobre tudo isso que a gente tá vivendo, porque tá super difícil conseguir rir disso tudo, né? Conseguir ter um alívio. E o riso, gente, o riso é algo muito revolucionário, né? O afeto é algo revolucionário, assim, sem correr o risco aqui de ser piegas, né? De ficar, né, motivacional e tal. Mas é muito revolucionário porque eles querem que a gente seja triste, né? Eles querem que a gente vá se fechando, né, em nós mesmos, que a gente deixe de
de estar com as pessoas, de querer dividir nossas ideias com o mundo. E o palhaço, ele rompe com tudo isso, porque ele existe na relação com as pessoas. Minha filha gravou, né? Ali foi um caso, eu pensei em toda a fotografia, passei pra ela nunca fez nada em cinema. E aí eu falei, bom, não tem outra pessoa, então vai ter que ser você, né? Aí fui ensinar pra ela, mexer na câmera, mexer no foco, o que ela tinha que pensar, tipo o básico, o que ela tinha que ajustar se acontecesse alguma coisa errada. E aí eu de palhaço, né, de clown ali vestida, e conversando com ela. E ela ria, né, ela se divertia muito também, porque viu um outro lugar da nossa relação, assim, de mãe e filha, né? Então, o palhaço, com toda essa brecha de chegar nas pessoas, né, de construir relações, ele tem esse potencial muito grande também de falar de coisas muito sérias, sem correr o risco de ser muito sério, muito triste, de deixar as pessoas sem esperança. Ele consegue falar disso de uma forma alegre, né, mais tranquila, sem deixar de passar o seu recado, né? E aí depois, o processo de edição foi feito pelo Rafael. E aí nós dividimos o processo de montagem, né, fazendo tudo à distância, assim. Então ele ia fazendo lá, ia me mandando mensagem, falando comigo, e a gente se ligava pra falar, não, quero isso, tal, quero desse jeito. Ele, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e a gente foi dividindo isso totalmente remoto, assim, né, porque não tinha possibilidade de se encontrar pra gravar e fazer, né. E aí no filme também tem uma homenagem ao Castelo Hansen, né, que foi um poeta importantíssimo pra cidade de Guarulhos, um artista importantíssimo, um jornalista, né, que nos deixou esse ano, e o livro que ela lê, A Mansão do Mal, é o livro dele, né, então tem essa homenagem a ele aí. Que também é isso, né? É um outro processo de luto que a gente tá vivendo também, né? Antes a gente conseguia se despedir, tinha o nosso ritual com a morte. E hoje esse ritual tá modificado. Como eu disse pro Daniel Neves, nós somos super fãs do trabalho de vocês. Mas o que vem por aí? Conta pra gente, vai. A gente tá louco pra saber. Nós produzimos muitas coisas esse ano, né, com a Bueiro. A gente tem uma produção muito intensa mesmo, né? Teve o A Roda das Histórias, que foi um documentário que eu lancei esse ano. Cartas de um Poeta, né, que é sobre o Francisco Grosso, que é um poeta que também nos deixou, né? Infelizmente não conseguiu ver o filme pronto, né? Mas é um filme que também estreou esse ano, né? Tá aí com a Mostra Guarulhense de Cinema, né? Teve Minha Vida em Quarentena, teve Cinemagem, teve várias produções. Teve Para Miguel com Amor, teve Filósofo na Quebrada, enfim, várias coisas acontecendo no nosso canal do YouTube. E Zine Guetometragem, né? Então, assim, muitas produções em 2020, mesmo com a pandemia, a gente continua lá, né? E aí o que vem, né? Nós temos vários projetos aí que foram também interrompidos, né? Projetos de documentário, projetos de curta que foram interrompidos por conta da pandemia, né? Porque não tinha como continuar. Então a gente espera que realmente a gente consiga, num futuro breve, voltar com esses projetos, né? Eu tenho aqui várias ideias de documentário e não consigo sair para gravar, né? Por conta dessa pandemia. Então a ideia é realmente torcer, né, para que a gente consiga voltar com esses processos. E também tem um outro filme com a Barry, que já tá aí gravado, tá engatilhado, e provavelmente ano que vem ele esteja estreando aí. Chama Apocalipse Clown. Então é uma possibilidade aí de estreia para os próximos meses. Bem, obrigado, Janaína, obrigado de coração. A gente adora o trabalho de vocês. A gente vai ficar por aqui hoje. Como eu sempre digo, compartilha pra gente, curte pra gente, balança o sininho, que ajuda a gente pra caramba. Valeu, tá? Um abraço.